O perigo da ganância, segundo a Bíblia. Você já parou para pensar em como o desejo insaciável por mais pode aprisionar a alma? A ganância muitas vezes começa como um pensamento inocente. Eu só preciso de um pouco mais, apenas um pouco mais para estar seguro, para ser feliz, para me sentir realizado. Mas pouco a pouco, esse desejo se transforma em uma corrente pesada que prende o coração, afasta a pessoa de Deus e distorce seu caráter. Hoje vamos caminhar juntos pelas Escrituras para entender como esse pecado se forma de maneira sutil, como cresce dentro do ser humano, quais consequências traz e, principalmente, como podemos vencer a ganância à luz da palavra de Deus. A Bíblia não trata a ganância como uma simples falha de caráter, mas como um pecado sério e destruidor. Em Colossenses 3:5, Paulo escreve: "Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a avareza, que é a idolatria." Perceba, a avareza, a ganância, é chamada de idolatria. Quando o coração se apega mais ao dinheiro, ao poder, ao status, às posses do que ao Senhor, essa pessoa ergue um ídolo dentro de si. Romanos 6:23 nos lembra: "O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus." E em Gálatas 5:19 e 21, a ganância está implícita na lista das obras da carne que afastam o homem do reino. Em Provérbios 15:27 lemos: "O ganancioso transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno viverá." A Bíblia mostra que esse pecado não é opinião humana, mas ensinamento divino. A ganância desagrada a Deus porque coloca outras coisas em seu lugar. Como o pecado começa? Todo pecado nasce primeiro no coração e nos pensamentos. Tiago 1:14-15 explica: "Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte." A ganância começa como uma pequena semente de insatisfação. A pessoa compara sua vida com a de outros e sente que não tem o suficiente. Essa insatisfação alimenta o desejo. E esse desejo, se não for controlado, cresce e se transforma em ganância. O inimigo usa exatamente isso. Ele semeia no coração a mentira de que mais bens, mais poder, mais dinheiro vão trazer felicidade e segurança. Mas a palavra mostra que só o Senhor é suficiente. Em Hebreus 13:5, somos exortados: "Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei." Quando ignoramos essa verdade e alimentamos o desejo, abrimos espaço para que a ganância nos atraia e nos engane, afastando-nos da dependência de Deus. Como o pecado envolve e escraviza o pecado, nunca vem sozinho. Ele cresce, se fortalece e traz consequências cada vez piores. Jesus disse em João 8:34, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado." A ganância escraviza porque nunca satisfaz. A pessoa acha que, ao conquistar mais, finalmente se sentirá completa, mas logo descobre que quer ainda mais. É um ciclo sem fim. Vemos isso em personagens bíblicos como Acã, em Josué 7. Ele cobiçou os despojos proibidos de Jericó e, por causa de sua ganância, trouxe derrota e vergonha sobre todo o povo de Israel. Outro exemplo é Geazi, servo do profeta Eliseu, que, tomado pela ganância, mentiu para Naamã para obter presentes e acabou castigado com lepra, 2 Reis 5:20 e 27. Essas histórias mostram como a ganância começa de forma oculta, mas traz consequências visíveis e devastadoras. Ela transtorna famílias, destrói ministérios, corrói relacionamentos e endurece o coração contra Deus. A palavra é clara: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muitas dores.
1 Timóteo 6:10. A ganância não é apenas um desejo inofensivo, é uma prisão espiritual que escraviza a alma e impede que o cristão experimente a verdadeira liberdade que há em Cristo. Como a ganância nasce, cresce e escraviza a alma. Você sabia que todo pecado começa de forma sutil? Ele não aparece já com toda a força. Ele entra de maneira sorrateira, como uma semente plantada no coração. Tiago 1, 14, 15 nos diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. A ganância começa exatamente assim. Primeiro, um pensamento, um desejo. Depois, a comparação com os outros. Logo, uma sensação de insatisfação constante. E então, pouco a pouco, esse sentimento se transforma em um ídolo dentro do coração, um falso Deus que ocupa o lugar do Senhor. Jesus nos alertou em Lucas 12:15. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Perceba, o próprio Cristo nos avisa que a vida verdadeira não é definida pelo acúmulo, pelo status, nem pelo dinheiro, mas pela comunhão com Deus. O problema é que a ganância não anda sozinha. Ela atrai a inveja, o orgulho, a mentira, a injustiça. E à medida que cresce, transforma pessoas gentis em pessoas duras e corações generosos em corações avarentos. 1 Timóteo 6, 9 e 10. É claro, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. É uma prisão invisível. João 8,34 diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A ganância promete liberdade, mas entrega cativeiro. Ela promete satisfação, mas entrega vazio. Ela promete segurança, mas entrega medo e ansiedade. Veja os exemplos bíblicos. Acã, em Josué 7, roubou e escondeu coisas condenadas à destruição. Sua ganância trouxe derrota para todo o povo de Israel. Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, traiu o mestre por 30 moedas de prata e depois se enforcou. Todos eles acreditaram que ganhariam algo, mas perderam tudo. Porque o pecado da ganância nunca vem sozinho. Ele cresce, se fortalece e traz consequências cada vez mais graves. A ganância separa o homem de Deus. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados esconderam de vós o seu rosto, de modo que ele não vos ouça. E quem vive nela não herdará o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10 afirma: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem ladrões, nem avarentos herdarão o reino de Deus. Querido ouvinte, a palavra de Deus não brinca com isso. A ganância não é apenas um defeito de caráter, mas um pecado que conduz à morte espiritual. Não existe ganância pequena. Ela é um veneno silencioso que vai minando a fé, roubando a paz e afastando do caminho eterno. Mas há esperança. Em Cristo há perdão, restauração e um caminho para a liberdade. O mesmo Deus que nos alerta contra esse pecado também nos oferece um escape e um novo coração. Chegamos ao fim desta reflexão, mas não ao fim da obra que Deus quer fazer no seu coração. Você percebeu como a ganância se apresenta? Primeiro como um desejo inocente, depois como uma busca insistente, logo como um ídolo que toma o lugar do Senhor. Vimos, à luz da palavra, que ela é pecado, que escraviza, que conduz à morte espiritual e que impede o homem de herdar o reino de Deus. Mas também vimos que há um caminho de esperança. 1 João 1,9 declara:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus é o único que pode libertar você desse cativeiro. O mundo dirá que mais dinheiro, mais bens, mais status trarão paz. Mas Cristo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Somente nele existe satisfação duradoura, segurança real e vida abundante. Por isso, eu falo diretamente ao seu coração agora. Se você percebe que a ganância tem roubado sua paz, tem se infiltrado nas suas decisões, tem endurecido seu coração, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de confessar e entregar. Não lute sozinho, não adie. A graça de Deus está disponível neste momento. Ore aí onde você está. Reconheça o pecado. Arrependa-se com sinceridade. Peça a Deus para transformar seu interior. Volte à simplicidade do Evangelho. Volte ao primeiro amor. Peça ao Espírito Santo que te ajude a ser generoso, a confiar mais na provisão divina do que nas riquezas passageiras. E agora eu oro por você. Senhor Jesus, toca este coração que ouve esta mensagem. Onde houver ganância, planta generosidade. Onde houver ansiedade, planta confiança. Onde houver cativeiro, planta libertação. Enche com o teu Espírito Santo e transforma esta vida para que viva para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, faça parte desta missão. Compartilhe este vídeo para que outras vidas também sejam alcançadas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens bíblicas. Deixe o seu like e comente abaixo qual parte desta palavra mais tocou o seu coração. Juntos, vamos levar a palavra de Deus e anunciar a verdade que liberta. Que o Senhor o abençoe e fortaleça para viver uma vida livre da ganância e cheia do Espírito Santo.